A paz do Senhor. Entramos aqui para mais uma oração da madrugada, mais um clamor. Antes quero trazer uma palavra da parte de Deus para nossas vidas, para nossa meditação, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 15, que nos diz assim: Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Acho que todos conhecem a história de Estevão. Estevão foi um seguidor de Jesus, né, que conheceu a Jesus e decidiu segui-lo, servi-lo de todo o coração, a ponto de dar a própria vida por amor a Cristo. Quando ele foi interrogado a respeito do que ele ensinava, do que ele acreditava, ele de maneira nenhuma ele negou. Pelo contrário, Estevão foi um exemplo de fé, de amor, um exemplo que todos nós deveríamos seguir. Será que nos dias de hoje se fôssemos colocados à prova, assim como foi colocado Estevão, será que teríamos fé o suficiente em Jesus para resistirmos às pedradas, os açoites? Por muito menos tem cristão desviando dos caminhos do Senhor, tem muitos cristãos que por muito menos abandonam a sua fé em Jesus, porque talvez não recebeu uma cura, um milagre, talvez não recebeu aquela bênção financeira que esperava. Tem pessoas que vêm para Jesus e acham que vão conhecer a Jesus, vão aceitar Jesus e antes mesmo de conhecê-lo, acham que já tem o direito de posses, de tudo. Entendam, queridos, nós somos filhos por adoção, somos filhos pela misericórdia. Nós não tínhamos direito nenhum. O direito que tínhamos foi perdido lá no Éden. E para que não tivéssemos condenados à perdição eterna, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para nos salvar, para nos libertar. E Jesus nos disse assim que por amor ao nome dele nós sofreríamos tribulações, tentações, mas aquele que perseverasse até o fim seria salvo e receberia a coroa da vida. Mas tem muitos trocando a fé em Jesus por coisas vãs. Sabe, queridos, por muitas vezes Satanás se apresentou diante de mim com pratos, bandejas, num momento que eu estava num deserto terrível, num deserto que, sinceramente, ninguém gostaria de estar. E ele se apresentou para mim dentro da minha casa, uma certa feita. Ele enviou por várias vezes os enviados dele, mas não teve o mesmo êxito. Não teve êxito, perdão, em nenhuma das vezes. Dessa vez, ele mesmo veio. Ele se materializou dentro da minha casa. Ali ele tentou me torturar de toda forma. Sabe, primeiramente ele dizia assim: olha onde você mora. Olha a vida que você leva.
Que chamado é esse? Que Deus é esse que você serve? E olha, sinceramente, chegou uma hora que eu não tinha mais força para lutar. Porque, sabe, queridos, só quem vive o reino espiritual, quem conhece de verdade, sabe o peso que é. Teve uma hora que eu achei que eu ia sucumbir, que eu ia cair, que eu ia morrer perante aquela figura tão imponente que estava na minha frente. Desde muito pequena, que Deus vem me treinando, que Deus vem me capacitando, vem trabalhando na minha vida para a área da libertação. E eu sempre rejeitei, porque desde muito pequena eu já recebi ataques de toda forma. Desde muito pequena, que Deus, pela misericórdia dele, me deu a visão aberta. Não era uma coisa que eu gostava, porque não é muito bom você ver anjos, você vê uma figura bonita, é maravilhoso. Por mais assustador que seja, mas é bom, porque quando é uma presença divina, aquela presença traz paz, traz tranquilidade, você se sente bem, mas quando você percebe uma presença maligna, você não quer ficar naquele lugar. Você quer fugir, você quer correr. Imagine uma criança com 5, 6 anos, um pouco menos, vendo o que acontecia na volta, ver pessoas brigando e ver o que estava agindo ali. Ver situações, ter visões assim que do próprio inimigo agindo. E quando eu sentia medo, sempre eu via uma figura celestial, uma figura de proteção comigo. Então imagina, queridos, de lá para cá, Deus ia me treinando de toda forma. Quando eu fiz meus 20 anos, um pouco antes, Deus levantou um irmãozinho que eu nem conhecia e falou que ia me tirar de dentro da casa do Senhor e me levar pelo mundo. Mas não era para mim se preocupar que onde eu ia andar, o Espírito Santo não ia me largar. A proteção dele ia estar sobre minha vida. E só eu sei, nesses quase 7 anos que eu fiquei fora da igreja. Esse irmão, ele me disse assim, que a partir daquele momento ia acontecer um monte de coisa, uma sequência de tragédias, de coisas na minha vida que eu não ia suportar e ia sair da igreja. Eu falei, não vou sair da igreja. E aconteceu muita coisa, realmente, eu perdi pessoas que eu amava, muita coisa aconteceu, mas nem por isso eu deixei Jesus. Quando eu estava por um fio, chegou outro irmão, anos depois, na minha casa, quando eu tinha perto dos 20, 21 anos. Esse irmão, na verdade eu nem fui na igreja, no culto que ele estava pregando. Ele procurou a casa onde eu morava. E esse irmão chegou para mim e falou assim, chegou procurando, ele falou que tinha mensagem para entregar para a vida de alguém. E todas as pessoas que estavam na casa se apresentaram na sala e falou, não, ainda não tá aqui. Aí me chamaram e falaram, só pode ser você. Eu falei, mas por que eu? Por que Deus ia querer falar comigo? Tanta coisa me aconteceu e Deus nem se importa comigo. Então esse irmão falou assim, manda chamar. Eu vim até a sala, mas vim assim, tipo, contrariada. Quando eu entrei na sala, esse pastor veio na minha direção e falou assim, irmã, você lembra lá atrás quando Deus falou com você assim, assim, assim? E eu só virei o rosto pro lado. Eu tinha um medo de Jesus voltar e eu ficar. Eu falei, jamais eu vou ir pro mundo.
jamais. Eu não quero que Jesus volte e eu esteja lá. Eu sempre dizia assim. Só que esse irmão não sabia do que eu falava. E nesse dia ele falou assim: Deus conhece o teu coração. No tempo certo, quando terminar o teu tempo no mundo, eu mesmo vou te chamar. Mas se você não voltar, você fica por tua conta. Só que eu não sabia o quão difícil era regressar depois de estar lá fora. Mas para resumir a história, no mundo, eu passei por tanta coisa, tanta coisa. Mas eu digo que eu evangelizei tanta gente quando eu estava lá. Eu conheci pessoas que se eu tivesse na igreja eu não teria conhecido. Eu não teria tido contato com certas pessoas que eu tive enquanto eu estava no mundo. E nesse mesmo meio, Deus deu oportunidade para pessoas que ao invés de aceitar a Jesus, eles tentaram me matar por eu ser cristã. Mesmo eu estando afastada dos caminhos do Senhor. Teve vezes que pessoas colocaram faca no meu pescoço. E eu olhava para a pessoa e eu não sentia medo. E eu não entendia o que estava acontecendo. Depois que passava, eu começava a chorar, eu falava, meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Só que eu não percebia que Deus só estava me mostrando que Ele estava me livrando, que Ele estava cuidando de mim. Alguns anos depois, eu fui morar atrás de uma congregação. E de repente, naquele dia eu tinha andado o dia inteiro, era um domingo, o único domingo que eu não tinha trabalhado aquele mês, que eu trabalhava de domingo a domingo porque eu não tinha paz, meu coração não tinha sossego, eu sentia falta das coisas de Deus, só que eu não conseguia voltar para Jesus. Porque assim é fácil você julgar quem está lá fora, é fácil você julgar aquele que está nas drogas, aquele que está no álcool, aquele que está perdido, ou que está na prostituição. É fácil você olhar para ele, apontar e dizer por quem que mandou você ir para lá. Jesus não tem nada a ver se você está bebendo, Jesus não tem nada a ver se você está fumando, se você está se drogando, não foi Jesus que te deu, não foi Jesus que deu, mas Jesus ele falou que ele veio, foi para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Você tem que parar de julgar e ter mais amor no coração, mais compreensão. Se Jesus olhou para um endemoniado, atravessou cidades para salvar alguém que andava entre os cemitérios, entre as tumbas, para salvar uma vida, para libertar uma vida. Quem sou eu e você para julgar alguém que não consegue se libertar de um vício? Julgar uma mãe que está lutando por um filho que não consegue largar as drogas. Julgar uma esposa que vem lutando anos de joelho por um esposo que não consegue se libertar da bebida. Se fosse você no lugar dele, você gostaria disso? Tem que ter mais amor no coração e menos julgamento. Nesse dia, queridos, eu levantei pela manhã, eu caminhei para cá, para lá, dentro daquela casa, saí, fui visitar minha tia, voltei, mas parece que nada preenchia aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza que eu sentia, que tinha horas que se eu pudesse esconder de mim mesma, eu me esconderia. Eu sentei, eu sentei em frente à TV e comecei a assistir um programa que estava passando e eu estava vestida, não estava com uma roupa boa, não estava com uma roupa tão indecente, mas não estava com a roupa apropriada para mim entrar numa igreja. Quando eu comecei a ouvir os louvores, que começou a tocar no início daquele culto, atrás de casa,
Eu comecei a louvar junto, eu comecei a chorar e eu não vi a hora que eu levantei da onde eu estava e quando eu percebi, eu estava dentro daquela igreja. Foi o próprio Espírito Santo que me levou, que eu não percebia por mim mesma, eu não teria ido naquela igreja. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo me abraçou. Ele me recebeu na porta, que quando eu olhei, que eu vi que eu estava dentro daquela igreja, eu pensei em voltar para trás, mas eu não consegui sair de lá mais. Uma recepcionista veio e falou assim: Jesus estava te esperando, filha. Não volta, fica aqui. Eu chorei o culto inteirinho, inteirinho, inteirinho. Eu louvei, eu adorei de uma forma que eu nunca na minha vida eu tinha adorado. Foi um culto assim que eu não sei como explicar, mas foi... É como um filho que está com saudade de casa e quando volta, não sabe o que faz para matar aquela saudade. Quando chegou no final do culto, os louvores, a palavra, tudo parece que era direcionado a mim. Parece que Deus marcou aquele dia para falar comigo, para resgatar a minha alma novamente, para me trazer de volta, com festa. É assim que Jesus recebe alguém que está afastado, com festa, assim como aquele pai que o filho saiu e foi para o mundo. Quando volta, é recebido com festa. E por muitas vezes você está dentro da igreja há quanto tempo e age como aquele outro irmão que fica julgando que por que ele foi recebido assim, com festa, com alegria, sendo que ele está lá dentro, nunca provou, não provou porque não busca, porque o que está lá dentro é do Pai e o que é do Pai é nosso. Deus, ele não nega nada para ninguém. Naquele dia, queridos, naquela noite, quando o pregador fez o convite, se alguém ali queria aceitar Jesus, eu nem ouvi direito o que ele estava falando. Eu simplesmente só queria adorar, só queria cantar. Chorei, chorei, até o momento que uma recepcionista, uma irmã, veio e falou assim para mim: filha, hoje é o teu último dia. Hoje é o dia que Jesus falou que ia te buscar no mundo, ele te trouxe até aqui porque hoje é teu último dia. Se você não regressar hoje, você fica por tua conta. Como aquela mulher sabia da mensagem que eu tinha ouvido 2 vezes antes de sair pro mundo. Só que naquela hora, queridos, me veio uma tristeza tão grande, porque eu falei, se Deus realmente se importa comigo, se era Ele realmente esse tempo todo, por que Ele deixou passar tanta coisa? E nesse momento, o ódio, a angústia de tudo que eu tinha passado lá nesses quase 7 anos no mundo, começou a aflorar. E eu falei, eu não quero. Eu estava bem dentro da igreja, por que Ele me colocou no mundo? Agora eu não quero. Mas mal eu sabia que Ele estava só me treinando para que hoje eu estivesse aqui falando com você. Para que hoje eu não tivesse o mesmo pensamento que certas pessoas têm de olhar para alguém que está afastado, esse desviado. Esse aí não vai dar nada. Passa, nem cumprimenta, vira a cara como fizeram comigo várias vezes. Você não sabe como dói. Você tá lá no mundo e você encontra alguém que você conhecia na igreja, você vai cumprimentar feliz. Poxa, poderia me dar uma palavra porque eu tô precisando tanto. E tudo que recebe é virar a cara. Mal te cumprimenta, e se você vai cumprimentar, finge que não te conhece. Cadê o amor de Jesus? Aonde está o amor de Jesus? Nesse dia, essa irmã insistiu, eu falei, eu não vou, eu não quero. As lágrimas, naquele momento secou.
Tudo que eu tinha é ódio no meu coração. Porque eu dizia assim, ele nunca esteve lá comigo. Por que ele me abandonou lá no mundo? Mas para minha surpresa, o mesmo Deus que falou aquelas 2 vezes antes, o mesmo Deus é o que falava através daquela irmã. Ela com sabedoria, ela olhou para mim e ela falou assim, vamos receber uma oração, filha? Você precisa de uma oração? Eu falei, tudo bem, uma oração eu quero, mas voltar eu não quero. No momento que eu cheguei lá na frente, eu não sei porque eu estava com o olho fechado, então eu não sei se foi a mesma irmã ou foi outra. Eu só sei que alguém falava no meu ouvido em meio ao barulho da igreja, de glória a Deus, de aleluias, de louvor. Eu ouvi a voz daquela irmã dizendo no meu ouvido, o Espírito Santo falando através da vida dela. Quem foi que disse que você estava sozinha? Você não estava sozinha em momento algum. Quando você achou que você estava andando sozinho, quando você olhou para trás, você viu apenas um rastro na areia. É porque eu estava te carregando no colo. E hoje é o momento, filha, volta. Porque o teu tempo no mundo acabou. Naquele momento eu comecei a me lembrar de todas as vezes que eu me senti sozinha. Que eu olhava para trás e eu não via ninguém. Era o momento que Jesus me carregava no colo. E quem contou para aquela mulher que aquela lâmina fria pousou no meu pescoço por várias vezes. Tudo por eu ser quem eu era. Queridos, eu voltei para Jesus, mas eu não tive força de me firmar. Um ano depois, foi quando Jesus me resgatou de verdade. A partir daquele momento eu falei assim, eu vou servir a Jesus. Mas não parou por aí. Queridos, não é fácil para alguém que se afastou dos caminhos do Senhor se firmar novamente. Você precisa ajudar. Você precisa apoiar. Você precisa abraçar e não afastar. Porque tem muitos para julgar, mas se faz ideia da batalha interna que essas pessoas têm que lutar todo dia. Não precisa do teu julgamento, não. Naquele dia em que o inimigo veio me confrontar na minha casa, ele fez questão de me lembrar. Quando eu expulsava todo tipo de demônio que eu sabia o nome, eu falava, ele olhava para mim, ele dava gargalhada, ele dizia, errou de novo, você me conhece? Como assim você não sabe quem eu sou? Se eu te acompanho desde a tua infância? Sabe aquele episódio lá assim, assim, eu tava lá? Sabe aquele outro episódio assim, assim, eu tava lá? Sabe quando você pensou que isso, aquilo, aquele outro, era eu que tava lá? Sabe, queridos, era o próprio Satanás. Que veio assim como ele fez com Jesus lá no deserto, ele fez comigo também. Ele me confrontou, ele me afrontou, ele me ofereceu coisas, ele disse assim, cadê aquele que te protege? Por que ele te largou aqui comigo só? Você vê que, cadê os anjos dele? Era assim que ele me dizia. Eu passei praticamente a madrugada toda lutando com o próprio Satanás. Ele dizia assim, se hoje você usar o teu dom para mim, você vai ver o que eu vou fazer com a tua vida. Você não vai passar necessidade mais não. Você não vai morar nesse lugar que você mora aqui. Eu olhei para ele e falei assim, ele nunca me abandonou. E mesmo que ele me abandonasse, não é do teu lado que eu vou ficar. Sai daqui, Satanás. Que aí eu reconheci quem era ele. E eu empurrei aquela porta e saí e me tranquei no meu quarto. Ele chegou na porta do meu quarto. Ele falou assim, daqui eu não passo. Por quê? Porque ali era o lugar de oração. Era o lugar onde eu passava as madrugadas, orando, buscando a Deus. Naquele lugar ele não podia entrar.
Então, queridos, se hoje você fosse posto à prova, será que você ficaria firme com Jesus? Todo esse tempo que Deus vem te treinando é para você resistir a Satanás. Quem não vence a prova não sobe de nível. Um aluno no colégio, se ele reprova, ele não pode passar para a próxima série. A nossa vida com Deus não é diferente. Todo aquele que é chamado, que é escolhido com um propósito, ele tem que vencer, ele precisa vencer as etapas. Ele não pode pular etapas. Se Deus disse que era com você nessa luta, por que ele te abandonaria? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você precisa se firmar na fé, no amor de Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para resistir os ataques das trevas. O inimigo ele não se cansa de lutar contra nós. É nós que devemos se proteger. Ele não para. É nós que achamos que podemos nos dar o luxo de não buscar mais a Deus, de não fechar as brechas. Ah, queridos, se você pudesse ver a milícia de anjos que Deus manda para te proteger todos os dias. Se você pudesse ver a proteção de Deus sobre a tua vida, você não ficaria só reclamando. Você agradeceria a Deus, porque você está sendo provado. E Deus só prova aqueles quanto Ele ama. Se você for escolhido com propósito, você vai ter que passar pela prova. O processo é árduo, é doído, mas vale a pena. Deus não dá nada além do que você possa suportar. Você pode dizer, eu não aguento mais. Mas Deus conhece teu limite. Deus sabe até onde você pode ir. E muito antes que você venha tropeçar, Ele vai estar com os braços abertos para te segurar. Eu quero orar por você nessa madrugada para que Deus venha te renovar. Para que Deus venha te dar forças para você continuar nessa luta, prosseguindo, porque eu sei que não é fácil. Em momento nenhum Jesus disse que seria. Mas uma coisa Ele disse, eu enviarei o Consolador. Para que onde vocês estiverem, Ele esteja com vocês até a consumação dos séculos. Até que Ele venha nos buscar, e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Chama por Ele. Chama por Ele nessa madrugada. Clama por Jesus nessa madrugada. Ele tem socorro para a tua alma. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a tua prova, mas Jesus sabe. E se Ele me trouxe aqui, interrompeu meu trabalho, para parar aqui, para falar com vocês, é porque Ele tem palavra. É porque Ele se importa. Vamos orar, queridos. Ore comigo. Senhor, meu mestre amado e maravilhoso. Labastui decanta labachar. Meu rei, meu Senhor. Pela tua misericórdia, Jesus, eu te peço neste momento. Visita agora, Pai, cada vida, Senhor, cada lar, cada família, Senhor. Visita essa pessoa, Pai, que está angustiado, Deus, que está pensando em desistir da caminhada.
Tu sabes, Senhor, que não tem sido fácil, Pai. Mas eu sei, Jesus, que Tu não nos abandona em momento algum da nossa vida, o Senhor nos abandona, porque Tu és fiel, porque Tu és um Deus verdadeiro, Tu és um Deus maravilhoso. Eu peço que o Senhor venha renovar as forças, Pai, desse Teu filho, dessa Tua filha, Pai, que está ouvindo, Senhor amado, que ouviu a Tua palavra, que está recebendo essa oração, meu Paizinho amado. Deus, eu creio que o Senhor já está agindo no favor de cada um, Senhor. Cura as enfermidades, cura, Senhor amado. Pai, as feridas na alma, Pai. Liberta, Senhor, aquele que precisa, Senhor, de uma libertação, Pai. Deus santo e maravilhoso, eu suplico a Ti nessa madrugada pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, porque eu sei que não somos merecedores, Pai. É no nome poderoso de Jesus que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, porque eu sei que Deus quer falar com muito mais pessoas. Amém?